passando para dar os parabéns para os papais. Deus os abençoe. E estou passando aqui com 4 exemplos de pais da Bíblia. 2 exemplos de paizão, que a gente deve seguir o exemplo, e 2 exemplos que a gente não deve seguir, que a gente deve aprender com os erros, ok? Vamos falar então dos paizão, ok? Então, paizão, José, né, o marido da Maria, né, o pai terreno de Jesus, ele foi um paizão, né? É aquela famosa frase, pai é quem cria, né? Ele criou Jesus como seu filho mesmo, né? Deu o nome para ele de Jesus, né? Criou, mudou várias vezes de lugares, de cidade, né? Para salvar o filho deles, para salvar Jesus, né? Então, assim, foi um paizão mesmo, né? E olha para vocês verem, eu estava com a Maria, né? Maria era virgem, né? E ela ficou grávida, né? Ficou grávida. Imagina nos tempos atuais, né? Como que a pessoa iria se comportar diante disso, né? E assim, lógico que ele, né, já ia terminar com ela e tal, né? Aí o Espírito Santo foi lá e falou com ele, né? Através de um sonho, né? Um anjo falou com ele através de um sonho, né? Que a gravidez dela era obra divina, né? Era o Filho de Deus, né? E que era para dar o nome de Jesus, né? Mas se fosse nos tempos de hoje, talvez nem desse jeito a pessoa ia acreditar, né? Então, assim, não só por isso, né? Mas José foi um paizão mesmo, né? Ele amou Jesus, né? Criou, foi um paizão mesmo, né? Pai realmente é aquele que cria, né? Tantas vezes a gente vê pais aí que, né? O filho são deles mesmo, né? Filho biológico mesmo de sangue, e eles, né? Não faz metade do que o José fez, né? Outro exemplo também de paizão é o pai do filho pródigo, né? Quem não lembra dessa história, né? O pai do filho pródigo, né? Que os 2 filhos pediu a herança para o pai, né? E um filho gastou a herança toda, né? E depois chegou sem nada, né? Pedindo perdão para o pai, né? Se fosse outro pai, né? Talvez não ia perdoar o filho, ia falar, você chegou desse jeito, e agora você se vira, volta para onde você veio e tal. Mas não, o pai, ele recebeu o filho de braços abertos, né? É isso que um pai, né, deve fazer, né? Perdoar o filho, né? A gente deve perdoar, né, qualquer pessoa, mas principalmente o filho, né? Mas assim, se fosse o outro pai, né, talvez ia falar assim, não, eu não vou perdoar também, não, eu vou falar para ele voltar do que, né, da onde que veio, que aí com isso aprende e tal, mas não, né? O pai viu que o filho veio sem nada tal, né? E assim, perdoou ele, né? E deixou ele voltar e tal. Então é isso que a gente, né? Que os paizão do ano aí devem fazer, né? Então tá aí 2 exemplos de bons pais. O José, que é aquele que cria, né? E o pai também, né? Ele tem que perdoar o filho, né? Perdoar todos, né? Lógico. Mas hoje o tema é Dia dos Pais, né? Então, o pai e o filho, né? 2 exemplos de pais que a gente deve seguir, exemplos que eles tiveram, né, alguns deslizes aí, né? Jacó, eu gosto muito de falar do Jacó, né? Jacó que deu início, né, às tribos de Israel, né? Jacó, né, depois mudou o nome, né, de Israel, né? É ele que deu início. E assim, todo mundo conhece a história, né? Ele era, né, tipo assim, um paizão, porém ele tinha preferência de filho, ele preferiu José, né? Ele preferiu José, que era o fruto da sua velhice, né? O filho da sua velhice. E assim, tá errado, né? Pais, mães, enfim, mas hoje o tema é pai, né? Pais, os pais não podem ter filho favorito, ele tem que amar todos os filhos iguais. É lógico que vai ter um filho, vai ter outro filho que vai, né, vai combinar mais, né, com o pai, né, vai combinar mais com ele, né? Mas isso não quer dizer que, né, que ele vai dar mais crédito para aquele filho, né? Ele não pode ter favoritismo dos filhos, né? Não pode ficar, né? Talvez combina mais com um, mais com o outro mesmo, mas tem que amar todos igual e o que fizer para um vai fazer para outro, né? Isso aí, não pode ficar, né, fazendo o que o Jacó fez, não. Aí o que aconteceu? Ele deu na cara, né, que preferiu José, e aí, com isso, né, o pessoal pegou José, todo mundo conhece a história, né? O pessoal pegou José, né, jogou no buraco, depois vendeu ele virou escravo, e aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Por causa de quê? Né? Os irmãos ficou com inveja do José, porque o pai preferia ele, né? Então tá errado, né? E outro exemplo de pais que a gente não pode seguir o exemplo é o sacerdote Eli,
né? Quem é que, né, não conhece a história dele também, né? Os filhos dele, Finéias e Ofne, se eu não me engano, né? Eles faziam várias coisas erradas no templo, roubavam na hora que o pessoal chegava para dar o dízimo, né? Eles roubavam e tal, e faziam várias coisas erradas. E o sacerdote ali, todo mundo ficava avisando para ele, né? Que os filhos dele faziam isso, faziam aquilo, e ele, em vez de corrigir, não corrigiu os filhos dele, não corrigiu os dois, né? Acabou que o que aconteceu, né? Trouxe maldição para a família dele, né? No final trouxe maldição para a família dele e para toda a geração dos filhos dele, dos filhos, netos, né? Por quê? Porque ele não soube corrigir os filhos, né? E quem ama tem que corrigir, tem que puxar a orelha, né? Se bobear até dar uns tapas, mas tem que corrigir, né? No caso deles, eles eram homens feitos, né? Mas tinha que corrigir de verdade mesmo, né? E ele não soube corrigir, né? E aí deu no que deu. Ok, gente? Então, estamos aí, né? Com 4 exemplos, então, né? 2 exemplos de paizão, que é o José, mais o pai do filho pródigo, né? Que é saber criar mesmo um filho, mesmo que não seja de sangue, né? Mas dar amor, fazer o que for para salvar aquele filho, né? Igual o José fez, mudou de cidade e tal, né? Mudou de vários lugares para salvar Jesus, que o pessoal estava atrás dele, né? E, né? O pai, né? O pai do filho, né? Do filho pródigo, que perdoou ele, né? Apesar de tudo, né? Então recebeu ele de braços abertos, que é isso mesmo, né? E os 2 exemplos que não devemos seguir, que é o Jacó, né? Não existe essa de ter preferência de filho. A gente tem que amar todos os filhos iguais. Uma coisa é combinar mais com um, mas tem que amar todos iguais. Então o que dá para um tem que dar para outro também, né? No caso do sacerdote, né? Que é um exemplo que a gente não deve seguir também, né? Que é o quê? Ele não soube corrigir os filhos. Então a gente tem que corrigir os pais aí, ó, né? Tem que corrigir os filhos, né? Não pode ter medo de corrigir ou ficar sem graça. Mas eu não gosto de falar não, meu filho. Não, tem que falar. Tem que falar porque depois vai ser pior, né? Depois vai ser ruim para o próprio filho mesmo, ok? Então tá aí, ó, né? Os exemplos dos pais segundo a palavra de Deus, ok? Então, novamente, os meus parabéns para os papais aí. Deus abençoe.